Olá, seja muito bem-vindo aos perfis da Wine House e da Zahil. Meu nome é Bruno Calchioli e hoje o tema é harmonização. A combinação de vinho e comida provavelmente deve ser um dos temas que mais interessam tantas pessoas que estão iniciando agora ou já são iniciadas no mundo do vinho. Então eu e a Bianca vamos apresentar alguns pontos importantes que a gente precisa prestar atenção quando quer fazer a melhor harmonização possível. A harmonização é basicamente a união dos elementos do vinho ou dos principais elementos do vinho com a união dos principais elementos do prato. É o que a gente costuma brincar e dizer que é quando a soma de 1 mais 1 dá 3. Ou seja, a gente consegue ter um terceiro nível de sabor, um terceiro nível de estrutura, um nível mais alto de qualidade, uma experiência completamente distinta do que a gente provar eles individualmente. Então, existem alguns itens que a gente precisa prestar atenção justamente para ficar mais fácil o caminho para buscar a harmonização. Talvez um deles, e que também ajude a gente a dar uma resumida nesse objetivo tão amplo, tão grande, tão cheio de nuances que é a harmonização, é a gente prestar atenção em corpo, em peso na boca, tanto no vinho quanto na comida. Então é importante sempre prestar atenção e tentar categorizar pelo menos em 3 etapas, ou pelo menos em 3 níveis, o peso, o corpo do produto, do vinho ou da comida. Então, se a gente separar em leve, médio e pesado, encorpado, já ajuda um pouco. Então, basicamente, quando a gente vai ter uma comida mais leve, é importante que a gente tenha um vinho mais leve. Quando a gente vai ter um prato mais potente, mais pesado, é importante que o vinho também seja mais estruturado, mais rico, mais untuoso. Então vamos lá. O que é um vinho leve? Um vinho leve é aquele vinho que te dá uma sensação, especialmente na boca, de mais leveza, de mais frescor, de mais acidez. Ele é mais fácil da gente tomar e não pesa em boca. E também tem uma passagem mais rápida na boca. E comidas leves, obviamente, também são aquelas coisas que têm menos fibra, que têm menos, talvez, untuosidade também, que são mais macias, que são mais gostosas e que também sejam mais refrescantes. Então, por exemplo, uma ótima indicação de um vinho leve seria, por exemplo, esse aqui, Calia Pinot Grigio. Então, Calia, produtor nosso da Argentina, lá de San Juan, a uva Pinot Grigio, e esse vinho especialmente aqui é um vinho mais leve, mais fresco, mais fácil de beber, muito aromático, muito saboroso e que não vai poder ser compatibilizado, harmonizado com pratos que fujam desses itens que a gente acabou de citar aqui para descrever. Então tem que ser alguma coisa mais leve, mais refrescante, mais saborosa, mais delicada, porque aí sim vai ficar interessante a harmonização desse vinho com essas comidas mais tranquilas. Quer dizer então que eu não posso harmonizar vinho branco com carne vermelha? Também não é assim. A gente tem alguns caminhos para seguir, mas não precisa ser as regras 100% seguidas à risca. O negócio é que a gente vai ter que encontrar o meio do caminho. Eu não posso ter um vinho branco tão levinho e uma carne vermelha tão potente. Eu vou ter que reduzir essa distância entre eles. Então vai ter que ser um vinho branco mais estruturado, mais denso, talvez com passagem carvalho, com mais potência. E uma carne vermelha mais macia, mais leve, dependendo do preparo também, se ela for no recheio de alguma coisa, se ela já tiver esmiuçada, cortada, enfim, de um jeito diferente, não for o pedaço inteiro, sem dúvida dá pra gente achar um meio termo e funciona e dá pra buscar uma harmonização muito interessante e surpreendente. Depois as coisas de corpo médio, então a gente é meio difícil sem ter como comparar, mas é algo literalmente intermediário que já te dá um pouco de sensação na boca, você consegue sentir um pouco mais de peso, mas ainda mantém o frescor, mantém uma leveza e passa mais fácil na boca. E no outro extremo, os vinhos encorpados, aí sim é mais fácil de perceber, eles são mais untuosos, a gente gosta de dar aquela comparação, por exemplo, com um suco de uma fruta mais grossa, ou leite integral, por exemplo, não é igual, mas a sensação de peso lembra um pouco, é mais parecido, fica mais fácil da gente identificar, inclusive porque não estamos provando vinho junto. E obviamente esses vinhos vão funcionar muito bem com pratos, com comidas, com receitas que tenham também mais peso, mais estrutura, mais gordura, que sejam mais ricos, mais saborosos, com texturas mais intensas. Então esses vinhos potentes, mais encorpados, mais estruturados, vão funcionar com esses pratos mais potentes, mais estruturados, mais ricos em sabor. E do outro lado, para dar uma dica, para dar um exemplo de um vinho mais encorpado, vou continuar nos brancos, mas por exemplo pode ser esse aqui, da Salantai, o nosso outro produtor argentino, só que de Mendoza, produtor já super importante da região. Esse é o Salantai Reserve Chardonnay, que apesar de ser um vinho branco, é um Chardonnay que já é uma uva que consegue dar mais cor, por exemplo, do que a própria Pinot Grigio,
Só que aqui ainda tem madeira. Então na boca ele já vai ser daquele corpo médio pro encorpado, mais denso, mais pesado na boca, mais saboroso. E vai pedir pratos que tenham um nível mais alto de estrutura, de untuosidade, de sabor também, para poder acompanhá-lo. Bom, pessoal, o Bruno acabou de falar com vocês sobre a questão do corpo. E agora a gente vai prestar atenção na parte das texturas, tanto do vinho quanto da comida. As texturas são aquilo que, mais do que sabor, determinam o nível de harmonização entre os dois. Então, essas sensações que a gente tem na boca é aquilo que a gente precisa prestar atenção agora. O primeiro deles que a gente vai prestar atenção na comida é o nível de gordura ou untuosidade que a gente percebe nessa comida. Quer dizer, o que é a untuosidade? É aquela sensação de oleosidade que vem dos azeites, por exemplo, e que te deixa uma sensação meio oleosa em cima da língua. E a gordura, pode ser a própria gordura animal que te deixa com uma sensação pastosa, o próprio queijo catupiry, os patês em geral, eles são coisas que te deixam essa sensação, a língua está coberta por uma camada de gordura que você precisa dar uma limpada nisso. Essa limpada acontece com a acidez do vinho. E os vinhos, todo vinho tem acidez, só que você percebe essa acidez através do nível de salivação que você tem. Então, quando você toma uma tacinha de vinho, você percebe o quanto que você saliva com ele. Então, quanto mais você saliva, mais alta a acidez. Quanto menos você saliva, menor a acidez. Se você tem um prato que não tem muita gordura ou oleosidade, você não precisa de um vinho com muita acidez ou com muito frescor. Agora, se você tem pratos que já são com bastante acidez ou gordura, maior acidez precisa ter no vinho. E aí pode ser, por exemplo, Sauvignon Blanc ou o próprio Pinot Grigio, que o Bruno estava falando para vocês. Enquanto que a Chardonnay, ela tem um nível de acidez um pouco mais baixo. A segunda parte de textura que a gente vai prestar atenção é a fibrosidade do que a gente está comendo, que seria do ingrediente principal do prato. Então, quando a gente pensa em fibrosidade, a gente pensa principalmente em carnes. A gente pensar na carne de peixe, ela é uma carne com pouca fibrosidade, que ela é macia, ela se desmancha fácil, a gente não precisa mastigar muito para comer esse prato. Já uma carne de porco, ela já é mais consistente, precisa de mais mastigação para a gente conseguir comer e fazer a digestão desse prato. Enquanto que a carne bovina, ela é a mais fibrosa de todas. E aí a gente precisa mastigar bastante, quer dizer, ela se quebra de uma maneira mais difícil. E aí não só a mastigação, mas a gente pode contar com os taninos no vinho. Os taninos é aquilo que tem no vinho tinto, principalmente, e que te dá uma sensação de aspereza e de secura na boca. A gente sente principalmente nas gengivas e em cima da língua. Então, se a gente fizer um exercício, por exemplo, nos vinhos que a gente propôs para vocês, a gente tem o Abbot e Delaunay da uva Pinot Noir. Esse é o nosso produtor do sul da França, tá? Do Languedoc. E a uva Pinot Noir, ela é conhecida por ter taninos mais delicados. Então, ela te dá menos sensação de rugosidade ou de aspereza na boca. Vai ser uma uva boa para você comer, por exemplo, para acompanhar carnes menos fibrosas, como é a questão do porco, dependendo de como ele é feito, mas aves também. Enquanto que a uva Sangiovese, que faz o vinho Chianti aqui, que o nosso produtor é o Udiano da Toscana, o Chianti ele é feito majoritariamente com Sangiovese. A Sangiovese, ela é conhecida por ter mais taninos, e são os taninos geralmente um pouco mais pontudos, um pouco mais, que você sente maior essa sensação de secura na sua boca. Então a Sangiovese vai ser ótima para acompanhar as carnes mais fibrosas, que sejam a carne bovina principalmente. Se a gente pensar nos peixes, aí, como eu falei, eles já são mais delicados, você não precisa da ajuda de taninos para fazer a digestão ou a quebra das proteínas de um peixe. Então, por isso que se fala que peixe vai melhor com o vinho branco ou com o vinho rosé. Então, faz essa experiência em casa. Toma uma tacinha do Pinot Noir, toma uma tacinha do Udiano, da uva Sangiovese, e percebe esse nível de taninos. E aí você vai percebendo, tendo essas sensações mais claras na sua cabeça. Semana que vem a gente volta aqui para dar mais sugestões, aí da forma prática de tomar esses vinhos com quais pratos, tá bom? Se cuidem e até semana que vem.